aí galera, bem-vindos a mais um vídeo no seu canal favorito de viagens, o Júnior Sem Fronteiras. E no vídeo de hoje estamos em Belfast. Belfast é a capital e a maior cidade da Irlanda do Norte. Durante o século XIX, a cidade se destacou como um importante centro de construção naval, com destaque para o estaleiro Harland & Wolff, onde o famoso Titanic foi construído. A cidade foi profundamente marcada pelos conflitos conhecidos como The Troubles, que durou cerca de 30 anos a partir do final dos anos 60. Este período de violência e tensão entre comunidades católicas e protestantes deixou cicatrizes profundas, mas também levou a um progresso de paz que transformou Belfast em um símbolo de reconciliação e revitalização urbana. Vem comigo ver um pouco mais dessa cidade no meu país número 13, a tão pequena e distante Irlanda do Norte. E não se esquece, já se inscreve aí no meu canal. Partiu! Júnior Sem Fronteiras, e olha aqui atrás de mim escrito Titanic. Aqui tá escrito Titanic porque a gente tá falando diretamente da cidade de Belfast, na Irlanda do Norte. Esse é meu país número 13. Eu completo meu país número 13 aqui nessa cidade, e essa cidade é famosa por ter abrigado a construção do Titanic, o navio talvez mais famoso do mundo. E eu vou mostrar um pouco dessa cidade pra vocês, também contar um pouco da história do Titanic, que foi construído aqui. Pouca gente sabe disso. Eu espero que vocês gostem. A gente fala diretamente aqui, ó, da frente do museu chamado Belfast Titanic Museum, que é onde conta a história desse lugar, e eu vou mostrar um pouco lá dentro pra vocês, e também um pouco ao redor, e também um pouco da cidade. E olha galera, essa aqui é chamada de Nomadic Charveux, alguma coisa lá desse jeito. E essa aqui na verdade é a pequena irmã do Titanic. E também essa companhia que construiu o Titanic, eles construíram 3 barcos, na verdade. Construíram essa aqui, construíram o Titanic, o mais famoso deles, e construíram um outro depois do Titanic, que também parece que ficou desativou ou também afundou, alguma coisa assim. E essa daqui é a única sobrevivente dos navios que eles construíram. E ela tem a feição bem parecida com o Titanic, tipo as cores, o formato. Tem aquela chaminé ali também, bem legal. Ela tá aqui em exposição nesse cais, olha como o cais é legal, olha. É tipo uma barragem ali que tá segurando o rio. E aqui, ela tá aqui dentro dessa grande piscina, vamos dizer assim, que tá seca, no caso dá pra ver todinha a estrutura do barco, bem legal. Olha aqui galera, uma placa de informação, olha, aqui foi de onde o Titanic saiu. Não só ele, como outros navios grandes foram construídos, e foi exatamente dessa área aqui, ó. Ali tem até um navio gigantesco sendo construído no momento, e aqui é onde ele foi construído, depois de onde ele saiu. A construção do Titanic, galera, começou em 1909, no estaleiro Harland & Wolff, em Belfast, e durou 2 anos, empregando milhares de trabalhadores. Encomendado pela White Star Line, o Titanic era o maior e mais luxuoso navio de passageiros da época. Em 10 de abril de 1912, ele partiu de Southampton para uma viagem inaugural rumo a Nova York. Na noite de 14 de abril de 1912, o Titanic colidiu com um iceberg e afundou, resultando na morte de mais de 1.500 pessoas. A tragédia destacou falhas na segurança marítima, levando a mudanças na regulamentação de navegação. O Titanic é lembrado por sua grandiosidade e pelo impacto duradouro em sua segurança marítima. Principalmente a história do Titanic se tornou muito mais famosa depois do filme muito premiado em Hollywood. E aí, você é fã do filme Titanic? Me deixa aí nos comentários. Também é interessante que tem galera falando informação sobre a condição dos trabalhadores nesse momento. Sabe que nesse momento essa questão de indústria estava ganhando muita força. Isso foi um pouco antes da Primeira Guerra Mundial. Então os trabalhadores tinham uma condição ainda muito difícil, claro, nesse período industrial inicial, vamos dizer assim. E eles só tinham, no caso, 1 semana de férias no ano. O resto tudo era trabalho. E eles ganhavam cerca de 10 libras esterlinas por semana para trabalhar em condições, sabe, horríveis. Aqui, galera, na cidade de Belfast, na verdade no país da Irlanda do Norte, algumas cenas do Game of Thrones foram gravadas, assim como na Irlanda também. E aqui na cidade de Belfast eles têm esses grandes quadros aqui, ó, que lembram cenas ou são pinturas relacionadas ao Game of Thrones. Eu já vi 2, esse aqui é do trono, olha, bem legal, né? Tá bem aqui no lugar onde o Titanic foi. Eu vou fazer uma pergunta pra Karina alemão agora, se preparem. So, Karina, hast dir gefallen, den Platz zu sehen, wo der Titanic erbaut wurde? Ja und nein. Ich finde das interessant zu sehen, wo das Ganze gebaut wurde. Aber ich hätte mir gewünscht, sie würden mehr Schilder aufstellen mit Informationen. Mit Informationen. Weil es gibt ganz viele Informationen hier. Aber es gab keine Schilder auf dem Platz selbst. Ah, auf dem Platz. Ok. Ok, eu vou colocar a tradução aqui pra vocês.
E galera, vocês estão vendo esses grandes, não sei como é que se chama, essas estruturas bem grandes de sustentação, é onde eles põem os barcos para fazer a construção, né? E ali tá escrito HW, na verdade as iniciais de Hallan and Wolff, que foram os donos, eles foram os donos da companhia, que era uma das principais companhias super importantes nesse período, que foi a companhia responsável por construir o Titanic. Não só o Titanic, como outras embarcações também, mas esse daqui, Hallan and Wolff, eles foram os responsáveis por construir o Titanic aqui nesse lugar, exatamente aqui nesse lugar que ele foi construído, como eu falei pra vocês, por essa companhia. Aqui é mais um painel relacionado a Game of Thrones. E esse aqui é relacionado à muralha, olha, que eles estão na muralha do norte, lá o dragão do Senhor da Noite, como é o nome do cara que eu esqueci agora? Enfim, tá relacionado aos Nightwalkers. Bem legal. E olha galera, esse aqui é um pouco da cara do comecinho do centro da cidade de Belfast, que fica bem ao lado da parte portuária, por sinal. Gostei, parece bem cara de Dublin, na verdade. A cidade é bem mais... Aqui nessa parte da Irlanda do Norte você tem mais pequenas vilas, pequenas cidadezinhas do que cidades grandes. Acho que Belfast é a única bem grande, depois Londonderry, mas nem é tão grande assim. E é que legal, galera, eles têm uma cabine de telefone, olha, bem no meio aqui do nada da rua. Eu sempre gosto de tirar foto dos telefones antigos quando eu vejo. Essa aqui tem uma cabine, não é igual a de Londres, por isso que eu não vou nem tirar uma foto dela, mas é bem legal. E galera, a cidade de Belfast, ela é muito pequenininha, ela tem o mesmo tamanho do que Wuppertal, que eu tô vivendo na Alemanha, que nem é uma cidade grande. Ela é a capital daqui do país da Irlanda do Norte, que tem cidades bem pequenas, como eu falei. Ela é a maior de todas, e eu vi que, cara, ela só ficou importante a partir do século 17, porque na Idade Média, ela na verdade era um pequeno assentamento. Então olha só, enquanto várias outras cidades na Europa já eram super populosas, a cidade de Belfast ainda era um assentamento nesse período. Só depois que a Irlanda do Norte se tornou independente, que aí ela se tornou a capital do país, e aí ela se desenvolveu mais um pouco, mas principalmente ela passou a se desenvolver lá pelo século 19, 18, por causa da indústria de navios, na verdade, da indústria marítima, que aqui era um importante porto e um importante lugar de construção de navios, e por isso que ela se tornou mais importante. Engraçado que Belfast é uma cidade capital com uma cara de cidade pequena. É muito assim, esses países pequenininhos são tão pequenininhos que eles têm umas cidades tão pequenas também, principalmente até mesmo as principais cidades, no caso. E hoje é domingo e tá tudo fechado, mas é diferente da Alemanha, que continua o tempo todo fechado no domingo. Aqui eles abrem lá tipo durante 1 da tarde até as 4, assim, tipo umas 3, 4 horas eles abrem no dia depois da igreja, é claro, porque é um país bem religioso. Galera, olha que legal, essa parte aqui bem no centro mesmo, e essa aqui é a prefeitura da cidade. Olha que prédio lindo, cara, me lembrou muito os prédios da Áustria. Sério, muito parecido aos prédios da Áustria, são muito assim grandes, imponentes, grandes mesmo, com essa arquitetura bem bonita. Vou dar uma olhadinha mais de perto, mas olha, bem lindo, cara. E essa parte aqui é bem legal da cidade também. E aí, galera, olha só, essa parte aqui é bem legal da cidade. Olha só que amplo que é isso aqui. Gostei da arquitetura bem moderna aqui nesse lugar, com uns prédios bem bonitos. E é rua bem ampla, assim, a arquitetura engraçada, a arquitetura daqui das Ilhas Britânicas é diferente de qualquer outra arquitetura que eu já vi, tipo França, na Bélgica, que é uma arquitetura mais francesa, Bélgica, Holanda também, Alemanha, e agora mais outro tipo de arquitetura, que é essa daqui das Ilhas Britânicas, bem legal. É aqui o prédio da prefeitura que eu falei pra vocês, olha, e um cara cantando brilhantemente do lado. E aqui, olha como é bem lindinho, olha. Nossa, uma área bem bonita aqui, eu gostei. O centro da cidade parece diferente de todo o resto da cidade. E nem tá tão distante da área portuária, que fica ali naquela direção. Tipo, tá 20 minutos de caminhada. E aqui o centro da cidade parece outra cidade já. Bem legal, os prédios e as ruas bem amplas e tal, muito comércio. E galera, olha que majestoso que é esse prédio. Tu pode entrar nele de graça. Nossa, a arquitetura é belíssima, cara. Belíssima, belíssima, belíssima. Olha que lindo que é esse prédio. E uma coisa muito legal da prefeitura, galera, é que ela é aberta ao público, quase todos os setores. Grandes e grandes áreas dedicadas a explicações históricas da cidade, como por exemplo o passado industrial dela. E aqui, ó, uma foto de trabalhadores e mães e crianças. Bem legal, cara. Conta toda a história da cidade ao longo das décadas e dos séculos. E tem vários e vários cômodos com exibições. Aqui, olha, o Titanic construído, o modelo dele também. Aqui
aqui foi construído onde eu mostrei pra vocês. E tem várias outras partes aqui, falando da história industrial, da tradição de construir, da importância da construção de navios nas fábricas. Olha galera, esse aqui é o George's Market, é o mercado mais antigo aqui da cidade. Bem legal, porque normalmente na Europa, nos países do leste europeu, eles têm esses mercados que é um prédio que você compra coisas tradicionais, frutas, essas coisas dentro, mais popular. Mas aqui nesse lado da Europa normalmente não tem tanta coisa assim. Mas aqui tem, é um prédio bem legal, bem antigo, dá pra ver a antiguidade do prédio. A gente vai entrar pra dar uma olhada lá dentro. Vamos entrar aqui pra dar uma olhada, olha que legal. Mercado bem tradicional. Ó, dá pra ver que eles têm coisas... peixe. Tô impressionado, realmente eles não têm... Tô bem feliz, normalmente eles não têm esse tipo de coisa aqui nessa parte da Europa. Mas olha que legal aqui. Coisa bem mais regional, bem popular na verdade. Me lembrou bastante o que eu vi na Polônia, por exemplo. Olha só. E olha, esse negócio aqui chama fudge. E ele é um doce típico daqui da Grã-Bretanha, dessas ilhas na Grã-Bretanha, Inglaterra, etc. É tipo, é muito igual uma rapadura, galera. Igual uma rapadura. Olha galera, aqui eles têm vários tipos é tipo como se fosse aquelas panquecas que a gente faz. Nossa, tem um cheiro muito maravilhoso. This is like a cake? Ok. Esse é como se fosse um bolo, isso aqui, mas olha só que legal, cara. Muito de maçã. Nossa, parece delicioso, mas é engraçado que ele é bem fino, como vocês podem ver. Galera, esse trabalho dessa moça aqui é impressionante. Olha, ela faz pinturas. Olha só. Tipo como se fosse pinturas, na verdade fotos, sei lá, cara, pinturas com a máquina de costurar, cara. Tudo isso aqui que vocês veem são feitos com a máquina de costurar. Cara, olha a arte que essa mulher faz, impressionante. Nossa, o mercado é bem legal, galera, gostei bastante. Olha, aqui a vida é bem... Tem até um bar aqui dentro, olha. Aqui a vida acontece, cara, bem legal, mano. Gostei mesmo. E aí, galera, a gente tá dirigindo agora em Belfast. E eu percebi que as placas de trânsito aqui não tem mais os sinais escritos em irlandês. Como eu falei pra vocês, a placa de trânsito na Irlanda, eu acho que eu falei em Dublin. Se eu não falei, tô falando agora. Em Dublin, as placas de trânsito são escritas tanto em inglês quanto em irlandês. Acho que é uma forma de tentar preservar ainda a língua irlandesa, que tá cada vez se perdendo mais. E como vocês podem perceber também, ó, eu tô do lado esquerdo, como eu já mostrei antes. Também, eu tô do lado esquerdo aqui. E o volante é do lado... direito, a Karina tá dirigindo. So, Karina, how is to drive in this different position? How hard it is? It's super interesting to drive here, but you get used to it after a while. Então, eu não vou colocar a legenda, vou só traduzir o que ela falou, que foi de curtinho. Ela falou que é muito interessante e diferente, mas depois de um tempo tu se acostuma. Cara, eu não tô me acostumando. Sempre que eu vou entrar no carro, eu vou aqui por aquele lado de lá. E aí eu percebo, tá, tudo bem, eu tenho que vir pra esse outro lado. É muito estranho estar do lado esquerdo como um passageiro também. O Rebinic que a gente tá nesse aqui, ó. Esse aqui é um pouco da cara da cidade de Belfast, do bairro que a gente tá. Como vocês podem ver, como eu mostrei em Dublin, bem o mesmo estilo. Aqui, ó, essas casas tudo igualzinhas uma a outra, é tipo cópia. Essa frente bem simplesinha, uma frente bem simplesinha aqui, tem sempre uma areazinha na frente, uma entradinha aqui bem simples. Normalmente elas são de 2 ou 3 andares e elas são bem compactadas, mas bem bacaninhas. E olha só como é a carinha aqui. A cidade de Belfast, ela acho que é a maior daqui da Irlanda do Norte e sei lá, tem uma cara... quase a mesma coisa de Dublin, até porque, né, é praticamente o mesmo país, só que eles resolveram se dividir no passado. Mas eu acho interessante como é bem diferente já, tipo, a questão de lixo, a questão de organização, a questão de segurança. Eu achei bem diferente se eu for comparar, por exemplo, com a Alemanha. Mas eu acho engraçado esses bairros residenciais, que as casas são tudo, tipo... tudo cópia, assim, cara, não tem muita diversidade. E é tudo com esse tijolinho laranja. E galera, esse aqui é o Castelo de Belfast. Eu pensei que ele ficava longe, porque dizia que ele ficava fora da cidade. Mas ele fica, na verdade, somente 10 minutos de carro do centro da cidade, cara, muito perto. E olha só, tem uma vista, cara, muito bonita. Muito bonita
do topo, ele fica em cima de uma montanha, das montanhas que circundam aqui Belfast. Olha só o rio que deságua. A gente tava lá naquela parte lá, onde foi o Titanic construído. E aqui tem uma trilha que leva 2 horas a 3 horas mais ou menos, subindo na montanha, que tu tem uma vista lá do topo da montanha de todo o vale aqui, toda a região da cidade de Belfast. Vale muito a pena visitar o castelo de Belfast, e se tu tiver muito tempo, eu recomendo vir com bastante tempo, porque tu consegue fazer a trilha, 2 horas de caminhada, e aí tem uma vista incrível lá de cima. Eu acho que eu não vou fazer a trilha, infelizmente, porque já tenho que ir, mas pelo menos essa vista aqui vale a pena bastante já. E olha, galera, a trilha normalmente 2 horas e meia, mas 20 minutos na subida pesada. Olha a vista que tu já tem. Ali tudo é o mar, indo embora. Ali, ó, onde a gente tava na construção do Titanic, toda a cidade de Belfast aqui na frente. E aqui atrás, um paredão rochoso incrível, cara. Olha isso. A trilha continua rodeando o paredão rochoso, indo até lá em cima no platô. E a vista é ainda mais linda, é só um platô plano. Mas olha só, tem a caverna ali. Cara, olha só esse paredão rochoso, que coisa maravilhosa isso. Cara, me sinto num filme do Senhor dos Anéis aqui, sério. Cara, essa é sem dúvida uma das paisagens mais lindas que eu já vi. Nossa, é um paredão gigante com... Nossa, lindo demais aqui na frente, cara. Lindo demais. E aí vai subindo até lá em cima, a galera tá indo lá, ó, circundando pra ir lá em cima. Nossa, cara, que coisa linda, velho. Olha isso aqui, se não é um filme do Senhor dos Anéis, galera. Olha isso. Cara, fazendo esses caminhos aqui com essa vegetação tão típica da que parece no filme, né? E aí tu pega e dá de conta que esse paredão lindo lá na frente. Olha só a altura. Nossa, na câmera não dá pra perceber, mas é tão alto, cara. É tão alto, pura rocha. Com essa vegetação de grama aqui, tão típica desses países daqui das ilhas da Bretanha. Caramba, olha só, cara, o vale aqui. Que lindo, é a caverna bem ali. Vamos subir na caverna. E aí, galera, vamos lá subir naquela primeira caverna ali, ó. Nossa, olha a vista ali atrás, gente. Olha a vista aqui do lado, gente. Olha a vista aqui, galera. Que coisa incrível que é isso, velho. Vamos subir nessa caverna. Vamos ver se eu consigo ficar silêncio. Eu vou acelerar o vídeo pra vocês chegarem comigo lá mais rápido. E olha aqui, galera, a caverna. Olha a vista daqui. Coisa linda! Cara, que lindo, velho. Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Caminhando aqui na cidade, olha só que legal. Essa ponte aqui que a gente vai atravessar. Cara, parece uma cidade bem costeira, na verdade. Parece uma cidade bem costeira. E como eu falei pra vocês, o Titanic foi construído aqui. E olha só como tem uma cara bem de costeira, assim, de coisa de navio, essas coisas assim. E esse rio, que eu vou ver qual é o nome. Então o rio se chama Lagan e cruza aqui e deságua lá no oceano. Bem legal, cara. E a cidade tem muito uma cara de cidade costeira. Tipo, poucas cidades eu vi assim, nesse formato, mas aqui na Irlanda, essa coisa mais costeira, ela é muito presente, tanto até em Dublin, que é uma cidade grande já, tem aquela parte, e o rio tá cruzando, eu passei lá e mostrei pra vocês, tem uma cara muito de cidade costeira também. E aqui, como eu já falei, as gaivotas são os animais dominantes, cara. Tem gaivota em todo canto, não só nessa parte costeira que é mais comum, mas como no interior do país, cara, tu vê gaivota assim, tipo, caramba, é a Ilha das Gaivotas, cara, que é uma ilha aqui, né? E galera, bem aqui eu vou encerrando mais esse vídeo aqui no meu canal. Espero que vocês tenham gostado de assistir o vídeo mostrando a cidade de Belfast, a cidade principal aqui da Irlanda do Norte, cara. Olha onde eu cheguei, bem no norte dessa ilha britânica. Cara, eu espero que vocês tenham gostado. Eu achei bem interessante, essa é uma cidade pequena, mas tem uma história assim interessante como ponto de fundo, né? E gostei das coisas aqui. Apesar de ser bem pequena, essa cidade, com certeza absoluta, se você estiver passando ao redor, dá pra você fazer um bate e volta lá, como fazer tipo
uma viagem bem rapidinha, ida e volta, passar umas 3 horas, 4 horas aqui na cidade. Você consegue ver as principais coisas bem interessantes, mas tem coisas ao redor também. E eu espero que vocês tenham gostado. Como já falei, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, recomenda aí conteúdo de história, conteúdo de viagem, dica de viagem. Recomenda para um amigo, que ajuda bastante. Se você ainda não é inscrito também, se inscreve no canal. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Júnior Sem Fronteira, nessa road trip pela Irlanda do Norte. Até a próxima aí, tchau!